Bem, estamos iniciando hoje mais um projeto do escritório Farias Advocacia e é o Farias Cast. Isso mesmo, um ambiente onde a gente pode conversar de forma bem tranquila, sem tanta formalidade, sobre assuntos jurídicos, sobre vários assuntos da atualidade também. A gente sabe que o mundo ele evolui e o mundo jurídico também acompanha esse passo. Então, no sentido de aproximar mais as demandas do escritório, o dia a dia da advocacia, esse vai ser um ambiente de conversa, de bate-papo, de descontração, para a gente poder estar aqui trazendo informações a quem nos acompanha, debatendo assuntos relevantes para a sociedade. E para iniciar esse primeiro Farias Cast, eu tenho a honra de receber aqui a minha colega, parceira de trabalho, advogada, professora universitária. Eu vou deixar ela se apresentar melhor, mas seja muito bem-vinda, doutora Elaine. Estamos aqui para iniciar esse primeiro episódio do Farias Cast. Muito obrigada, doutor Tássio. É uma honra estar aqui. Bom, como ele já mencionou, meu nome é Elaine Ferreira Lopes, eu sou advogada, eu sou professora universitária também na FAAR, e estamos aqui para compartilhar experiências, um pouco da vida, do dia a dia, dos desafios da nossa profissão, e vai ser uma honra participar desse bate-papo. Falar em desafios, a gente sabe que todo advogado vive hoje em grandes desafios, né, doutora? A gente sabe que a dinâmica jurídica no Brasil, diante de tudo que está acontecendo, impõe também reflexos na advocacia. Então, a gente vê que muitas vezes chega um cliente no escritório, traz uma demanda e pergunta, e aí, doutor? E aí, doutora? É causa-ganha? Primeiro, que a gente nunca pode falar que é uma causa-ganha, a gente tem os princípios éticos do Estatuto da OAB, a gente faz análise de toda a documentação, mas o fato é que julgamentos de casos parecidos que tinham um entendimento assim consolidado pela justiça, a gente vê que há uma certa mudança de entendimento e isso é reflexo também do que acontece na nossa sociedade, né? Afinal, o direito ele não é uma ciência exata, é uma ciência que ela vai evoluindo de acordo com as mudanças da sociedade, não é isso? Perfeitamente. E esse é realmente um grande desafio, conseguir mostrar para o cliente essas mudanças, essas nuances que ocorreram e que aquilo que ele entende como uma causa-ganha sofreu modificações no passar do tempo. Então, existe muito isso ainda de ter esse entendimento das pessoas mais leigas com relação a isso. Isso aqui é impossível você não ganhar. E a gente sabe que o nosso poder judiciário, que a justiça tem as suas diversificações, então tudo é possível. A gente tem jurisprudência para todos os casos, tanto para ganhar quanto para não. Então, esse é um desafio de tentar mostrar para o cliente a sua realidade, o seu caso e as suas possibilidades, como o doutor sempre fala, a gente vai construindo possibilidades e trabalhando em cima dessas possibilidades, mas realmente não é uma ciência exata, e isso entra o nosso desafio de construir, de lapidar essas possibilidades de ter ou não um êxito e mostrar para o cliente essa transparência. Isso, doutor, inclusive é algo que eu busco bastante no dia a dia, ser transparente com nossos clientes, porque eu vejo que há essa dificuldade de confiança nas relações de trabalho no meio jurídico, principalmente entre advogado e cliente. Estabelecer essa confiança do cliente com o advogado e essa transparência de informar as reais possibilidades dentro de cada caso é o que faz toda a diferença, porque você não vai deixar algo ali subentendido, você não vai trabalhar em cima de talvez de uma propaganda que você sabe que não tem ali a possibilidade efetiva. E isso causa uma descredibilidade muito grande para todos os colegas. Então, eu trabalho muito com isso, com a transparência. Nós trabalhamos nisso no escritório, com essa transparência, com esse respeito e com essa lealdade com nossos clientes, né? Com certeza. E aí você tocou num ponto interessante, porque é uma relação de confiança. A gente sabe que quando o cliente, o cidadão, procura um advogado, um escritório de advocacia, é porque tem algum problema, né? Ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou procurar um advogado. Não acontece isso. Você só procura quando tem um problema, né? Poucos são os casos que a pessoa procura um escritório para tentar evitar o problema acontecer. Geralmente procura quando o problema já aconteceu. Isso é comum, mas é fundamental essa relação de confiança. E aqui é até importante a gente deixar um alerta para quem está nos acompanhando. Desconfie daquele profissional da área jurídica que promete resultado, que fala, isso aí pode deixar que
que eu tenho acesso, eu sei como é que é, desconfie. A transparência e a ética na advocacia são 2 pilares fundamentais para estabelecer essa relação com o cliente. Eu já tive circunstâncias nesse sentido, de acabar dispensando, de certa forma, o cliente, porque ele já vem com essa sugestão. Mas já me consultei com outra pessoa que falou que isso é causa ganha, que consegue um acesso diferenciado, assim, então pode fechar o contrato com outro profissional, porque eu não posso te dar essa garantia, essa certeza, além de ser completamente antiético, eu vou estar ali desrespeitando a confiança que eu acredito que tem que ser o pilar desse relacionamento, porque todo mundo sabe que o advogado, você não pode mentir, você tem que ter muita confiança no seu advogado. E assim também, o advogado precisa ter essa transparência com o cliente. Mas um ponto importante que o doutor falou é sobre o fato dos clientes precisarem se atentar para essa prestação jurídica antes de ter um problema. Porque realmente ninguém procura um advogado porque quer, por prevenção. Geralmente é quando algo já aconteceu. E a gente vê que ultimamente até o nosso poder judiciário já tem levado, tanto que estimula muito as conciliações para que as partes resolvam de forma consensual, mas esse estímulo as pessoas procurarem antes de acontecer um problema, você ter uma orientação jurídica adequada, coerente, um acompanhamento para evitar problemas maiores, transtornos. A gente vê no nosso dia a dia o quanto algo poderia ser evitado ou o prejuízo poderia ser menor se houvesse um acompanhamento jurídico adequado e coerente desde o começo. Com certeza, eu sempre costumo falar que muitos dos problemas que chegam até o escritório e, por consequência, vão até o Poder Judiciário é por falta de diálogo. Né? Infelizmente, nós vivemos hoje num mundo de todo mundo quer tudo para já, para agora, e falta aquele olho no olho, aquela conversa, aquele diálogo, e muitos problemas poderiam ser evitados, né, por meio do diálogo. Mas vamos voltar um pouquinho aqui e falar como foi esse início de carreira e por que o direito. São vários cursos aí que estão disponíveis, mas como que o direito entrou ali, apareceu na vida da doutora? Olha, o direito na minha vida foi uma grata surpresa, viu, doutor? Porque nunca foi um sonho de criança, justamente porque eu fui criada numa família muito simples e o estímulo nunca foi para sonhar esses sonhos de cursos superiores mais altos. Então, eu fui criada pelos meus avós e eles tiveram 7 filhos homens e todos eles só tiveram até a 4ª série. Então, eu fui a que estudei o ensino fundamental e médio, e quando eu terminei, o meu avô me falou, olha, você chegou numa fase que a gente já está mais estabilizado, então a gente consegue te pagar uma faculdade, só não pode ser de médica, de advogada, de engenheira, todas essas faculdades que exigiam talvez um recurso financeiro maior. Então, eu sempre tive um sonho de ser professora. Desde criança, quando me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser professora. Então, esse sempre foi o meu sonho. Então, eu escolhi minha primeira graduação na área de licenciatura. Então, eu sou formada em Ciências Sociais, sou professora. As Ciências Sociais, elas abrangem a antropologia, a sociologia, a ciência política. Então, essas 3 matérias são as minhas matérias em que eu sou apta a dar aula. Então, após me formar nesse primeiro curso, eu fiquei 1 ano sem estudar, sem fazer nenhuma pós ou nenhuma outra faculdade, e surgiu a oportunidade de cursar Direito. Foi um estímulo da igreja onde eu convivia, dos irmãos que viam ali o meu potencial e falaram comigo, olha, você é muito nova, muito jovem para estar parada, você precisa estudar. Então eu tive esse estímulo, eu sempre quis continuar. Eu tinha muita vontade de continuar estudando, de fazer alguma especialização, algo nesse sentido. E aí surgiu a oportunidade do Direito. Na época era fora das minhas possibilidades financeiras, mas eu tive um ato de fé e comecei a fazer o curso com muito incentivo de todos os irmãos da igreja. Então, a partir disso, eu comecei a cursar, concluí a faculdade e, assim, o direito surgiu dessa forma inesperada, mas se tornou algo, assim, de uma gratidão e algo muito, muito, muito satisfatório. Eu tenho muito orgulho de ter cursado esse curso, de ter feito esse curso. E quando eu me formei, eu sempre tive muito estímulo para ser advogada, porque todos na turma acabavam falando que eu conversava bastante, que eu me expressava bem. Então, os professores também falavam, olha, você vai ser uma boa advogada. Os concursos públicos nunca passaram efetivamente, assim, de forma muito firme na minha mente, e aí eu falei, acho que realmente me darei bem como advogada. Vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. Então, eu concluí minha faculdade, eu já tinha passado na primeira fase da OAB,
Passei na segunda, peguei minha carteirinha e já comecei a advogar. Comecei a estagiar muito cedo também, relativamente cedo, estava no 6º período. E já comecei com uma experiência nos escritórios onde eu pude estagiar. Eu tive uma boa experiência de realmente viver a prática do dia a dia da advocacia, viver na pele ali como são os desafios diários. E me apaixonei. Gosto muito de advogar, gosto muito de dar aula. Hoje eu sou professora também na FAAR, então eu dou aula de processo civil e eu tenho essas 2 realizações. Do curso que eu sempre almejei, do que eu sempre sonhei em ser professora, eu me realizo nisso, e daquilo que eu não tinha esse sonho inicial, que se tornou algo extremamente gratificante e de muita realização pessoal também. Então, eu me considero uma pessoa muito realizada profissionalmente como professora e como advogada, porque a gente atua aí nas áreas e a gente consegue viver de uma forma de satisfação pessoal, de conseguir auxiliar as pessoas, resolver problemas, que é o nosso trabalho diário. Então, o direito surgiu para mim de uma forma inesperada e me cativou na profissão. Sou muito, muito, muito realizada mesmo. Que bom, tenho certeza que a OAB ganha muito com a doutora trabalhando na área, e a gente vê que é interessante da sua história, porque assim, uma coisa que está muito presente, fica muito claro na sua fala, é a presença fundamental da educação. Né? A gente vê como realmente a educação ela transforma ambientes, a educação ela atua como pontes, né, entre ali onde o local que você está e pode proporcionar um futuro melhor. Então a educação, e eu tenho certeza que muitos alunos da professora aqui também vão acompanhar, é importante isso, né, educação. E voltando para a área jurídica, essa questão do estágio, né, eu sempre falo que o estágio ele é fundamental também. Comecei a estagiar cedo, fui estagiário de órgão público na Procuradoria-Geral do Estado do Acre, depois fui estagiário no INSS e tive a oportunidade também de estagiar em um escritório de advocacia. Foi onde, de fato, eu falei, não, é aqui que eu me encontro, é aqui que eu me vejo trabalhando. A gente sabe que não adianta romantizar a advocacia não, tá? A gente tem ali recém-formados em direito que passaram ou estão estudando para a OAB, mas assim, não vamos romantizar, porque aqui a advocacia do dia a dia, ela é composta de dificuldades, de luta, até tem um meme na internet, né? Um dia nós tem, um dia nós não tem, é basicamente isso. Então, é uma caminhada, é uma construção para que você possa ali realmente construir uma carteira de clientes, né, baseado sempre na ética, para que você possa ter resultados e alcançar ali as condições que todo mundo espera dentro de uma profissão, que é você viver de forma digna, né, enfim, mas é possível. Mas não vamos romantizar e falar que tudo são flores, que basta passar na OAB, que as portas estarão abertas ali. Não, você tem que pagar o preço como em tudo, né? Existe um processo em todas as coisas, então esse processo ele precisa ser vivido, precisa ser respeitado. Para alguns, esse processo pode demorar um tempo maior, para outros um tempo menor, mas é inevitável. Todo mundo vai passar por esse processo e isso é gratificante, porque quando a gente consegue galgar passos a mais, eu sempre faço um paralelo que a carreira na advocacia é como se fosse uma escada. A gente está sempre subindo um degrau. Tem aqueles que querem subir correndo e por uma questão ou outra acaba escorregando e tem que voltar a todo o processo, mas o fato é que cada degrau percorrido ali com muito suor, com muito trabalho, com responsabilidade, traz essa satisfação de você falar, estou sendo útil, estou ajudando, estou trabalhando. Eu acho que isso é muito, muito importante, muito legal. Falando sobre degraus, doutor, o senhor já deve ter subido alguns bons degraus nesses seus anos de carreira. Conta para mim um pouquinho sobre isso. Como que foi para você o direito? Quantos anos de experiência? Quem é o Dr. Tássio enquanto advogado? Quem que é o Tássio também fora da questão do profissional advogado? Tá, vamos começar pelo Tássio, né? O Tássio é casado com a Letícia, pai da Melissa, do Eduardo e da Esther, né? Sou natural do estado do Acre e há quase 9 anos eu me mudei para Ariquemes, aqui em Rondônia, um local que eu me encontrei, né? Tive as dificuldades que mencionei agora há pouco no início da carreira, mas que hoje sou muito grato por tudo e a gente vem fazendo um trabalho com muita seriedade, com muita ética, com muita responsabilidade. E por que o direito? Eu sempre quis fazer direito,
né? Eu sempre quis fazer direito, nunca tive muita dúvida em relação ao curso que eu queria fazer. Não tenho advogados assim no círculo direto da família, né? Meu pai cursou direito, inclusive ele trancou a faculdade dele para que eu pudesse ingressar na faculdade, para que eu pudesse estudar, né? Então, eu sou filho de professores, meus pais são professores, então essa questão da educação também foi algo muito, muito caro, né? Na minha criação, na criação do meu irmão. Então, esses valores de educação também sempre foram presentes. Então, eu quis fazer a faculdade de Direito, durante todo o curso. Talvez alguns possam se identificar, mas o primeiro e o segundo período eu não era aquele aluno dedicado ali, né? Mas, enfim, até que no final da faculdade, naquelas aulas ali, aula da saudade, que tem aquelas brincadeiras entre a turma, né? Na minha turma, eu fui escolhido como o mais esforçado, né? E de fato, eu nunca fui aquele aluno nota 10, mas também não era aquele aluno que estava ali brigando para passar na média, né? Eu me esforçava e tirava as minhas notas, nunca fiquei repetindo nenhuma matéria na faculdade, logrei isso na conclusão do curso. E já finalizando a faculdade de Direito, eu tive a alegria de ter uma disciplina na faculdade que eu considero que foi um divisor de águas, que foi a disciplina do Direito Eleitoral. Olha só, no finalzinho da faculdade você teve essa disciplina e se encontrou. Então você se apaixonou pelo eleitoral aí? Vamos dizer que sim, porque assim, eu sempre também gostei muito de política, né? Eu cresci em um ambiente político, a minha avó paterna foi vereadora no interior do estado do Acre, o meu pai foi vereador em Rio Branco, ele era servidor da Assembleia Legislativa lá do Acre, se aposentou recentemente após 42 anos de serviço público. Então eu cresci nesse ambiente político. Quando eu era criança, eu trabalhava nas eleições. Aqui em Rondônia a gente fala das formiguinhas, né? Então eu trabalhava entregando material gráfico, santinho de campanha. Então estar naquele ambiente político sempre foi muito próximo para mim. E quando na faculdade eu tive então a disciplina de Direito Eleitoral com o professor Gustavo, que à época era juiz eleitoral lá no Acre, eu falei, agora dá para unir duas coisas que eu gosto, o direito e a política. Então, eu saí da graduação já matriculado na minha pós-graduação em direito eleitoral, já sabendo que essa era a área do direito que eu iria atuar. E aí, desde 2012, quando eu me formei, e aí demorei um pouquinho para passar no exame de ordem, e aí a gente pode depois até falar sobre esse episódio também, mas aí em 2016 eu iniciei já a minha atuação enquanto advogado eleitoral, e já vamos aí para 10 anos atuando na área legislativa e na área eleitoral. Que bacana, doutor. E antes de trabalhar como advogado, com que você trabalhava? Teve alguma experiência antes de ser advogado? Como que foi essa sua trajetória? Tive experiências enriquecedoras, né? A nossa vida é uma constante evolução, né? E tudo a gente traz um aprendizado. Eu me casei em 2014 e aí em 2015 já formado em Direito, já bacharel em Direito, mas ainda não tinha passado na OAB, já tinha uma filha, que é a Melissa, e durante um período da minha vida eu vendia lixeira. Olha só! Eu vendia lixeira, eu e minha esposa abrimos uma empresa de representação de uma marca de lixeira e morávamos em Rio Branco. E naquela oportunidade eu pedi emprestado um carro para o meu sogro, uma Saveiro, fiz várias vezes o percurso Rio Branco-Ariquemes para buscar mercadoria, voltava, ia lá nas portas de condomínio, fazia divulgação na rua, em sinais, e vendia lixeiras, e vendia algumas boas lixeiras lá, inclusive um fato curioso, eu vendi uma vez uma lixeira para um juiz, fui na casa dele, instalei a lixeira, tudo bonitinho lá, e aí depois que eu passei na OAB, que eu comecei a advogar, uma das primeiras audiências que eu tive foi justamente com aquele juiz a qual eu havia vendido a lixeira. E ele olhou assim na audiência e falou, doutor, acho que eu lhe conheço. Aí eu falei, doutor, conhece? Eu fui o rapaz que instalou a lixeira lá na sua casa, já perguntei se estava tudo bem, ele ficou grato, disse que estava tudo certo, e assim, foi um período ali de praticamente 8 meses que nós vivemos ali, dali eu tirava o sustento de casa, e aí depois que passei na UAB, fui convidado para trabalhar na Câmara Municipal de Rio Branco,
né, como assessor legislativo, e ali tive o meu contato, primeiro contato direto com essa parte do legislativo municipal, que também me chamou muita atenção, e desde então eu venho conciliando essas duas áreas de atuação, o direito eleitoral e o direito legislativo. Muito bom, mas na verdade, se nós formos somar toda a sua experiência antes mesmo da OAB, são mais de 10 anos aí envolvido com a política, com o ambiente da política, depois você começou a sua atuação profissional, e você falou que distribuía os panfletinhos, tudo mais, então você já viu todos os lados, já vivenciou ali algumas experiências nesse sentido. Sim, a minha experiência, além de quando criança participar dessas campanhas, mas em 2012... eu abri uma empresa de consultoria política juntamente com meu pai e meu irmão e já trabalhávamos nessa questão de organização de campanha, criação de estratégia. Então lá já fizemos várias campanhas, né? Graças a Deus, a grande maioria campanhas vitoriosas, e então eu gosto dessa área de estratégia, de marketing político. Então acho que tudo isso soma, né, de forma complementar à minha atuação enquanto advogado eleitoral. Porque o que eu falo, não adianta apenas pegar ali a lei e falar pode ou não pode. O advogado, ele tem que ter o olhar além do ramo jurídico, né? Então, eu acredito que todas essas experiências que eu vivi em coordenação de campanha, elaboração de estratégia, tudo isso agrega para que eu possa ali entregar para o meu cliente um melhor resultado. Seria muito fácil, muito simples falar, ó, pode, não pode. Então, a gente sempre procura estar aprimorando para entregar um melhor resultado para o nosso cliente. O direito eleitoral, como você mesmo mencionou, doutor, ele é muito mais sobre estratégia do que necessariamente sobre um conhecimento técnico e teórico em si. Então, as estratégias que você traça juntamente com seus clientes que definem todo o cenário político, né? Me conta um pouco sobre como que é, conta para nós como é todo esse seu trabalho, quais são os pilares do seu profissionalismo enquanto atendendo nessa área. Bem, o trabalho que a gente desenvolve na coordenação jurídica de uma campanha eleitoral, ele vai muito além da parte técnica, do jurídico em si, né? Porque, como você bem falou, tem a questão do desenvolvimento de estratégia. Então, cada candidato ele tem a sua equipe de coordenação de campanha, tem a equipe de marketing, né? Que eu sempre falo que o marketing e o jurídico eles têm que estar bem alinhados, porque às vezes uma ideia muito boa do marketing encontra uma barreira jurídica. Então, a gente atua para tentar minimizar os efeitos e os prejuízos que isso pode gerar para o nosso cliente, né? Então, atuar nessa questão estratégica, você mensura o que tem o risco jurídico e o que tem o risco político. Em alguns casos, você tem um risco político muito alto para um risco jurídico baixo. Então, são ações que vale a pena fazer. Agora, quando é o inverso, você tem um risco jurídico muito alto e o benefício político que aquela ação traz, ela é pequena, aí eu sempre aconselho ao meu cliente que não vale a pena fazer tal coisa, ou tomar determinada atitude, porque o risco de uma multa, o risco de uma inelegibilidade ou da cassação do registro pode, né, no caso específico, ser muito maior do que o benefício, aí não vale a pena. São detalhes que fazem toda a diferença, né? São detalhes, exatamente. Eu falo que uma campanha eleitoral, ela é decidida nos detalhes, né? Então, assim, a gente... quem não é do mundo político acha que a campanha é muito fácil, né? Você só ir para a rua, falar das propostas e pedir o voto, mas não é isso. Antes da campanha ir para a rua, tem todo um bastidor, né? Tem toda uma estratégia por trás que vai fazer com que aquela campanha seja uma campanha competitiva ou apenas aquela campanha para participar, aquela campanha do oba-oba. Além disso, tem toda essa questão de que as eleições começam muito antes do período eleitoral em si. Existe toda uma preparação de muitos meses antes. Às vezes as pessoas ficam acostumadas só com esse a cada 2, a cada 4 anos, estar ali verificando, mas quem está envolvido nessa área, de fato, é o tempo inteiro trabalhando em estratégia e pensando nas possibilidades. Com certeza. Eu sempre falo que a eleição ela não acaba no dia da eleição e ela nem começa na campanha eleitoral. Por que isso? Quem atua na parte jurídica, após o dia da eleição, você tem ali ainda a programação do calendário eleitoral, por exemplo, a diplomação dos eleitos, né? Você tem ali todo um critério que deve ser avaliado, tem ali aqueles prazos de ações eleitorais que começam após a diplomação, então a gente tem que estar atento realmente a tudo. E no ano de eleição, a campanha começa dia 16 de agosto, a campanha de rua, mas a campanha para quem trabalha no mercado político, ela já começa um ano antes.
porque a gente já fica estudando quais são as mudanças que podem acontecer na parte da legislação. As resoluções do TSE, elas são atualizadas a cada 2 anos, então é necessário que o profissional da área jurídica que atue no mercado político tenha essa sede de buscar essas novidades. Então, sair realmente da zona de conforto e buscar aprimorar o conhecimento para que quando o cliente bater a nossa porta, a gente tenha ali tudo de forma mais atualizada, de forma correta, porque às vezes um conselho jurídico mal dado durante uma campanha eleitoral pode gerar um prejuízo, muitas vezes, inevitável, como a cassação do candidato. Então, a gente vê, nesse período eleitoral, muitos colegas que falam, vou fazer a eleição, sem nenhum problema. Só que, assim, tenha consciência que você vai ter que estudar muito, porque é muito sensível. Uma orientação errada, como eu falei, pode custar a campanha toda. A nossa profissão em si, ela já trabalha com direitos e é muito delicado a responsabilidade. Daí a importância de escolher um bom profissional que vai trabalhar com essa transparência, com essa ética e com essa responsabilidade, que você não está fazendo algo só sobre si, está envolvendo o direito e as possibilidades que outra pessoa tem. Então, trabalhar com toda essa cautela é extremamente importante e a experiência que o doutor tem, com certeza, conta muito nisso. Provavelmente já deve ter pegado alguns casos, como em todas as áreas, de algum cliente que já esteve com outros profissionais e acabou muitas circunstâncias, e quando chega na sua mão, você precisa ali fazer o possível para contornar, mas infelizmente as consequências jurídicas aquela pessoa já vai ter que enfrentar de fato, porque não houve ali uma orientação talvez tão coerente. Eu penso muito nisso porque eu sou uma jovem advogada, eu tenho 2 anos de atuação como advogada e eu sempre tive esse receio de ter cautela com relação àquilo que eu vou pegar, aquilo que eu vou atuar, mesmo que tudo seja de fato novo, ter pessoas com experiência para atuar, para ajudar, para auxiliar e ter essa responsabilidade de... A gente ouve muito isso, você pega e de fato você desenrola depois, mas é preciso uma coerência, porque como o senhor mencionou, tanto no eleitoral como em todas as outras áreas, isso vai ocasionar consequências que não vão ser passageiras. Algumas consequências vão perdurar por muitos anos e essa pessoa vai ter que lidar com isso, assim como o colega, como o profissional, o advogado, vai precisar lidar com isso. Erros e acertos fazem parte de todas as profissões, mas essa cautela, até mesmo para com o cliente, informar todas as possibilidades, eu acredito ser algo assim extremamente fundamental para que haja essa transparência, para que haja essa credibilidade para o profissional e para aquela pessoa que está tendo aquele serviço prestado de fato. Com certeza, trazendo pro lado político, imagina só, quando a pessoa fala e decide que vai ser candidato, eu sempre falo, não é uma decisão isolada, é uma decisão que certamente quem é casado já conversou, né, com a sua esposa ou com seu marido, já conversou com os filhos, afinal, a questão política, ela traz uma exposição muito, muito alta, muito grande, né, então assim, eu falo que o candidato ele passa a ser uma vitrine. Então, nada mais do que a pessoa vai fazer fica ali no privado, no ambiente familiar. Especialmente em tempos de rede social, né? Tudo, infelizmente, algumas coisas são exploradas pro lado da politicagem, pro lado negativo. Então, uma campanha eleitoral envolve exposição da família, envolve energia, porque você vai, né, dispor de uma energia ali, deixar outros afazeres de lado para dedicar aquele projeto, se de fato quiser ganhar uma eleição. Você vai dispor de recursos financeiros também, né, para viabilizar esse projeto ser executado. Então, é a responsabilidade. Você imagina, de um lado vem um cliente com todos esses ativos que eu falei, com todas as expectativas, e procura um profissional da área jurídica eleitoral, e muitas vezes esse profissional não está ali capacitado ou preparado, uma orientação errada coloca tudo isso em xeque. Você envolve a família, você envolve amigos, você envolve um projeto político que muitas vezes é levado à ruína por conta de uma má orientação. Então é fundamental essa preparação e realmente, como a doutora falou, de forma ética, transparente, e falar, o resultado disso é isso. Se você fizer, é A. Se você não fizer, é B. E a palavra final sempre vai ser do nosso cliente, né? Interessante que o senhor mencionou a respeito dessas consequências, dessa exposição que a política em si dá. E isso
É só com relação aos candidatos? Ou, na sua percepção, você como advogado eleitoral nessa área legislativa, entende que para você também exige um pouco isso? Infelizmente, não fica só com os candidatos, né? Eu já tive experiências onde eu fui exposto, minha família foi exposta, né? Utilizaram ali a minha imagem de forma jocosa, de forma provocativa. Onde eu falo, onde falta proposta política, sobra ataques. Né? E aí quem está envolvido em uma campanha está sujeito a isso. Mas assim, claro, a família sente, ninguém gosta de ser exposto, mas eu encaro isso como uma direção que a gente está no caminho correto e fazendo um bom trabalho, né? Afinal, se a gente não estivesse incomodando, não estariam perdendo tempo fazendo esse tipo de coisa com a gente. Então, mostra que o caminho é correto, é honesto. Infelizmente, tem quem faça esse tipo de coisa. E é o que eu falo, quem entra no mercado político, quem trabalha com política, está sujeito a isso. Porque política, assim como o futebol, a gente está mexendo com paixão, com emoção. O eleitor, muitas vezes, ele cria um sentimento ali em relação ao candidato, ao partido, que ele simplesmente ali vai para a briga, e em alguns casos chega a via de fato mesmo, né? Tal qual torcedores de futebol, né? Que tem aquela paixão pelo time. Então, política, campanha, é isso. Então, infelizmente, não só os candidatos que estão sujeitos a isso, né? Eu sempre falo que em uma campanha eleitoral, quando o jurídico, quando o marketing começa a aparecer mais que o candidato, tá errado. Porque na campanha, o foco é o candidato, o foco são as propostas, são as ideias, né? Então, quando você tem ali a equipe jurídica, a equipe de marketing sendo jogada ali como plano principal e você esquece do candidato, tem alguma coisa errada. Não dá para florear, como o doutor mencionou bem no início, a advocacia não é um mar de rosas. Em todas as áreas haverão as suas dificuldades e eu acredito que, dentre as inúmeras dificuldades, essa com certeza é uma das. E o senhor, nesses longos anos aí de profissão, de atuação, são 10 anos, né? Isso, 10 anos 10 de atuação. anos de atuação, então já vivenciou muita coisa boa, talvez não muito boas, e faz parte da profissão. Esse ano nós temos eleições, como estão as expectativas para esse ano eleitoral? Isso, esse ano 2026, ano de eleições gerais, né? Já estamos aí no escritório já com algumas conversas para atuação nesse ano, então, graças a Deus, vai ser a nossa... Desde quando começamos, participamos de todas as eleições e acredito que esse ano não vai ser diferente. Preparação, muito estudo com as novas resoluções, a gente tem essas novas sistemáticas das inteligências artificiais, né, que é um desafio não só para a equipe de marketing, mas para a equipe jurídica também, porque tem ali algumas regras. A internet, como a gente fala, não é terra sem lei. Então, assim, a justiça eleitoral ela evoluiu muito no sentido de trazer resoluções específicas sobre inteligência artificial, então teremos muitas mudanças, e é o que eu falo, a atuação no mercado político requer que você esteja em ambientes ali favorecendo o network, né? Então conversando com parlamentares, com dirigentes partidários, então eu faço bastante isso, é aquela máxima, né? Quem não é visto não é lembrado, então você tem que realmente se inserir no mercado, mas não simplesmente para aparecer, você tem que ter segurança daquilo que você está vendendo, daquilo que você sabe, porque como a gente está falando aqui, uma campanha é algo muito sério, então não pode ser levada no oba-oba. Precisa ter um propósito claro, estabelecido e precisa ter conteúdo, né? A gente vê muito isso, o senhor mencionou sobre as redes sociais, sobre as inovações, sobre a inteligência artificial, são inovações reais, atuais e que nós precisamos acompanhar, só que tudo necessita de uma cautela. Eu vejo os impactos da nossa modernidade, das inteligências artificiais, do meio das redes sociais. Tudo isso é relativamente positivo, muito positivo, essas inovações, mas tem também os ônus, tem as partes que não são tão agradáveis. Nós vemos, eu enquanto professora vejo muito os prejuízos e os impactos que o uso indiscriminado de redes sociais, de inteligência artificial. Eu costumo falar para os meus alunos que antes deles saberem utilizar uma inteligência artificial, eles precisam construir uma inteligência real, para que a inteligência artificial seja um apoio, um suporte. Negar o uso da IA na atualidade é uma ignorância absurda, mas utilizá-la indiscriminadamente é algo que pode prejudicar muito em todas as áreas, mas principalmente na nossa. Eu ia perguntar justamente isso, a experiência no dia a dia na sala de aula, né? Eu tive a satisfação também de
de ser professor, também na FAA, na mesma instituição, onde ministrei aula de processo civil e de direito constitucional. Foi uma experiência enriquecedora, gostei bastante. Inclusive, deixar um abraço aqui pro nosso amigo Dr. Aloysio, que é o coordenador do curso de Direito lá da FAA. Foi uma experiência muito boa. Mas como que essa questão do uso demasiado da inteligência artificial pode afetar os profissionais do futuro, né? Principalmente do campo jurídico? A gente sabe, essas ferramentas de inteligência artificial, elas são válidas, inclusive utilizamos no escritório, né? Só que, como a doutora falou, antes de você se habilitar na inteligência artificial, você tem que buscar o conteúdo, né? Senão, igual usar uma expressão que eu escutei num podcast esses dias, senão você vai ser só um burro premium, que paga ali para uma assinatura de inteligência artificial. Você tem que ter o conteúdo, mas eu fico pensando muito nisso. Qual vai ser o impacto dessa geração de acadêmicos de direito que estão ali já na metade do curso e o reflexo disso no dia a dia na profissão? Essa é uma preocupação real. Eu acredito que de todos os profissionais que atuam na docência, no ensino superior, não só no ensino superior, mas enquanto professora de uma universidade, eu vejo que nós recebemos alunos que estão com muita dificuldade de leitura, de interpretação, de escrita e de comunicação interpessoal dentro de sala de aula. Após a pandemia, nós vivenciamos um distanciamento social que infelizmente não cessou. Então as pessoas, elas construíram, desenvolveram uma dificuldade de interação pessoal. Então você verifica uma sala de aula, por vezes, em que os alunos não sabem se comunicar. Os alunos não conseguem perguntar porque sentem medo, porque gaguejam, porque tremem a voz, porque têm medo de se expor. E deixa a aula mais chata também, né? E deixa a aula mais chata. Mas existe algo... Eu acabo falando um pouco sobre psicologia, mas eu não sou psicóloga. Mas eu acredito que é um estudo, enquanto ciências sociais que estuda tudo isso também, esses relacionamentos humanos, eu faço essa observação antropológica desse desenvolvimento que as pessoas tiveram, ou desse atraso no desenvolvimento pós-pandemia. E agora, com o uso das redes sociais e da inteligência artificial, isso se intensificou. Porque, de um lado, você tem o jovem que se expõe, às vezes, demais nas redes sociais, mas que numa interação real, concreta, existe essa dificuldade. Para a nossa área, para os advogados, para todos que vão exercer nesse meio jurídico, eu vejo essa prejudicialidade. Porque nós estaremos formando pessoas que talvez não tenham uma base sólida, concreta, porque ficou tudo muito fácil. Você recebe um resumo, você tem uma doutrina de mais de 1000 páginas, você pede para o chat fazer um resumo, você consegue talvez fazer um trabalho, responder uma questão, fazer o resumo, o relatório que o seu professor pediu, você consegue ter pontos. Eu sempre falo isso para os meus alunos, você tirar uma nota que te consiga fazer passar no semestre, isso é tranquilo, mas e o seu conhecimento? Porque não é só você ter 10 no seu histórico, você ter passado no seu histórico. É você ter uma construção de inteligência. Porque a inteligência, às vezes fala assim, nossa, fulano é muito inteligente, mas ela é construída. A inteligência é uma construção. O aprendizado é por repetição. Só que dá trabalho. E a gente vê uma juventude que não quer ter esse trabalho, porque quer tudo muito mastigadinho. E aí onde entra os erros, porque a gente falou que a nossa profissão, em todas as áreas, é de detalhes. E as inteligências artificiais se perdem, às vezes, nos detalhes. Elas acabam sendo muito robóticas, de fato, muito mecanizadas. E se você não tiver o domínio técnico, o domínio prático ali, teórico, você acaba se perdendo, se deixando levar. Então, eu me preocupo. Sou muito jovem, sou jovem advogada, tenho 29 anos, mas eu já tenho essa preocupação de como serão os próximos profissionais. Nós, enquanto professores do curso de Direito, que é um curso extremamente importante, extremamente relevante, socialmente falando, nosso curso está ali amparado na Constituição, é indispensável a administração da justiça, e como a justiça vai ser administrada por esses jovens, por essas pessoas que estão na fase acadêmica agora com esse uso demasiado. Não é uma restrição. Não que eu acredite que seja prejudicial totalmente, mas o uso indiscriminado eu acredito que seja uma prejudicial para esses profissionais que se construirão, até para nós que vamos precisar de estagiários. Como que vai ser essa contratação de novos estagiários que podem até saber usar um prompt, mas e o raciocínio jurídico que precisa ser construído? Quando eu comecei a faculdade,
O raciocínio jurídico, ele é uma construção de você entender como o sistema funciona, de você saber entender a construção das leis, por isso que é um curso extenso, longo, de muitas disciplinas, e elas se complementam, e você precisa ter essa base, porque se você não tiver essa base, você tem ali uma disruptura e você não consegue dar uma continuidade, dar uma prestação efetiva de um profissionalismo. E eu vejo principalmente, doutor, na questão, como eu já mencionei, da comunicação. Nós estamos aqui num podcast, num bate-papo muito tranquilo, mas a nossa profissão, ela lida com audiências, com despachos presenciais ou virtuais que sejam, mas nós lidamos diretamente com a comunicação. Como que vai ser essa comunicação? Era exatamente isso que eu ia falar. Essa questão da comunicação, eu acredito que é o pilar para todo bom advogado, boa advogada, né, que a gente vê de destaque. Se a gente pudesse ali apurar algumas características de um bom advogado, sem sombra de dúvidas, é a comunicação. E nesse momento de inteligência artificial, perde-se muito isso, essa relação interpessoal, porque vai ser necessário uma audiência presencial, onde o seu cliente vai estar ali, você vai estar à frente do membro do Ministério Público, vai estar à frente de um magistrado, ouvindo testemunhas. Então, ter essa confiança dessa questão da comunicação na condução de uma audiência, no despacho com o magistrado, na entrevista com o cliente, é diferente da tela virtual. Então, você pode ter todo o conteúdo ali baseado nos prompts, como a doutora falou, mas se não tem essa relação interpessoal aguçada, não trabalha mecanismo de construção dessa comunicação, torna-se um profissional muitas vezes vazio. Né, que ele sabe muito de uma área, mas não sabe muitas vezes comunicar para que esse conhecimento todo se converta em clientes, se converta muitas vezes em resultados perante uma audiência, porque a gente sabe que após a pandemia nós tivemos uma mudança drástica também na relação do judiciário enquanto entrega de serviços jurídicos. Grande parte das audiências são realizadas de forma virtual, mas nós temos ainda as audiências presenciais, aqueles casos ali que necessitam, né, de um olho no olho, como eu costumo falar, e o advogado muitas vezes na condução de uma audiência, ele pode salvar um processo que teoricamente estava perdido. Então requer essa leitura desse ambiente, essa comunicação, então é fundamental isso. Eu vejo que realmente parte dos estudantes ali numa zona de conforto de simplesmente jogar o comando para a IA e a IA entregar essa resposta, não buscam isso, né? E quando você pede em sala de aula, muitas vezes, uma atividade manuscrita, meu Deus, nossa, professora, mas eu tenho que escrever, né? Hoje em dia é só no computador, não. Quando eu me formei já no final de 2012, foi o ano que começou o WhatsApp. Então, eu estou entregando um pouco da minha idade, né? Então, por exemplo, não tinha o grupo da turma, foi tudo muito sincronizado. Terminando a faculdade, surgiu o WhatsApp, era novidade. Então, assim, essa dinâmica hoje é totalmente diferente. Você imagina, nós tivemos recentemente aqui no Brasil um apagão do WhatsApp, salvo engano, há 2 anos atrás. Ficou todo mundo, meu Deus, desesperado. Como que faz agora? Não existe vida sem Como rede que social. Então, assim, a gente sabe que essas novas tecnologias, elas vêm para poder nos ajudar, dar dinamismo, né? Fechamos negócios pelo WhatsApp, nessas ferramentas de tecnologia, só que nada substitui o olho no olho, né? Esse detalhe, essa sensibilidade ali de você analisar um caso, analisar um processo e falar, opa, nesse detalhe aqui eu resolvo tudo. Essa sensibilidade, esse senso aguçado, nenhum IA é capaz de poder ter isso, né? Exatamente. A advocacia, sem dúvida, ela não é uma profissão de improviso, para improviso. Você precisa ter o jogo de cintura, você precisa saber se comunicar, se expressar, exige uma exposição. Então, as redes sociais estão aí para nos ajudar, para divulgar nosso trabalho. O WhatsApp ajuda muito. Hoje nós temos atendimentos online que facilita muito. As pessoas, inclusive os clientes, às vezes não querem se deslocar até o escritório, preferem ser atendidos online, mas você precisa dessa comunicação de fato, desenvolver isso. Enquanto escrita, eu verifico porque é uma consequência. Quem lê pouco fala mal e escreve mal. Fala pouco, escreve pouco. E não consegue construir uma linha de raciocínio. Porque eu já vi pessoas que usam a IA para escrever uma mensagem de feliz aniversário. Porque não consegue
construir uma ideia, uma linha de raciocínio para parabenizar uma outra pessoa, para agradecer. Então, isso é algo muito prejudicial. Eu já recebi mensagem de aluno me agradecendo no final de semestre e eu percebi que a mensagem estava muito estruturadinha. No final ele apagou lá o comando do prof. Você quer que eu fale mais para essa professora? Vai que ela te dá aula no próximo semestre. Faltou só isso no final. Mas eu já recebi uma mensagem que foi claramente feita por IA, tinha até os emojis, enfim, é típico, a gente consegue distinguir isso. Tem então, um padrão, né? Tem um padrão e isso é um problema, porque se você não consegue desenvolver uma conversa, se você não consegue construir um texto, uma mensagem, se você não consegue ler algo, isso é um prejuízo muito grande para os profissionais do futuro, para os futuros advogados, até mesmo para aqueles que vão seguir uma carreira de concurso, porque o concurso exige muito estudo, exige muita preparação e, às vezes, esse uso indiscriminado torna a mente preguiçosa para buscar o conhecimento, para buscar essa profundidade. Como o doutor falou, a advocacia é de detalhes. É nos detalhes que você ganha ou que você perde algo. A gente, enquanto professor, o senhor também já deu aula de processo civil, sabe que são detalhes, são coisas, às vezes, que aparentemente são pequenas, que fazem toda a diferença, que você consegue uma nulidade, que você consegue arguir algo ali extremamente importante. E se o aluno não tiver essa construção desde o início, não adianta, não vai ser fácil para ele no futuro, por mais que ele ache que talvez só o improviso, o encher linguiça seja suficiente, porque eu brinco com os meus alunos que às vezes são 5 anos de curso, e aí no final do curso eles querem fazer um projeto JK, 5 anos em 6 meses de estudo para tentar conseguir uma aprovação na OAB, e isso não é o caminho, não seria o ideal. O ideal é aproveitar esse período de curso para essa construção, para entender, para errar, para fazer perguntas, para compreender de fato como funciona a mecânica, para que consiga, após o curso, porque nós temos inúmeros advogados, inúmeros profissionais, mas você precisa ter um diferencial para se destacar. E o diferencial é você ter essas comunicações, essas relações, saber se relacionar além do teórico, além da legislação, você saber se relacionar de fato, saber se expressar, que você não vai andar com um robozinho ali para se comunicar, para falar com o juiz, para falar com o assessor, para falar com alguém por você. Então, eu tenho essa visão aí de que é muito importante, de que nos ajuda muito os desenvolvimentos, as tecnologias, mas que para o meio de ensino seja um prejuízo. O uso indiscriminado, o uso sem ter o filtro, sem construir de fato o seu conhecimento, você só querer pegar aquilo que a IA te dá ali de mão beijada, às vezes resumido, às vezes de forma mal construída e que não está 100% coerente. E a IA, ela vem no sentido de auxiliar, né? Não pode querer também substituir todo o nosso trabalho, né? Que pese lá, nós temos ferramentas de IA voltadas para o mercado jurídico, que cada vez mais a gente vê que estão mais elaboradas, né? Realmente, assim, ajudam bastante, mas a gente não pode simplesmente substituir o trabalho, dar o comando lá e pronto, achar que o processo por si só vai se resolver ali. Não, vai ajudar, vai ali muitas vezes nos ajudar em relação a tempo, né, de fazer ali uma leitura de um processo muito extenso, destacar alguns pontos chaves, mas a gente não pode simplesmente delegar uma atividade que é nossa enquanto advogado para uma ferramenta dessa, porque o prejuízo para o cliente é muito maior. A gente tem que, esses dias eu até postei algo. O direito, a advocacia, ela não é sobre processo, é sobre pessoas, né? Então, quando alguém vai no escritório e fala, doutor, estou com um problema, aconteceu isso, me ajuda aqui, olha esses documentos, ali a gente está falando com pessoas. Então, requer essa sensibilidade de entender que tem um CPF ali por trás, não é simplesmente o número de um processo, né? Infelizmente, como toda regra tem as suas exceções, a gente encontra profissionais da área jurídica, que a gente não está para passar pano para ninguém, que simplesmente vem só como o número de um processo ou como um boleto de honorário, né? E não tem um compromisso ali com a verdade, um compromisso de entregar realmente o melhor serviço jurídico. É o que eu falo. A gente tem como missão construir possibilidades. Então, às vezes, o cliente chega lá com uma demanda que, em uma primeira análise, você não encontra muito uma saída, mas você vai ver no detalhe, você começa ali a encontrar uma tese, estudar o posicionamento dos tribunais superiores em relação àquilo, e você vê, sim, uma forma de poder ajudar. Há alguns casos, você vai apenas minimizar
o efeito, né? E a gente tem que ser transparente, não é? Não existe falar advogado não perde processo. Sim, advogado perde processo, mas assim, uma coisa é você perder um processo dentro de uma briga jurídica válida, de uma briga jurídica saudável, né? Agora, quando você simplesmente tem um resultado negativo dentro de um processo por negligência ou por imprudência do profissional, entendeu? Qual o resultado que isso vai ter? Vai decorrer na vida de alguém. Exato. Então, assim, seja na questão familiar, na área criminal, alguém vai sofrer a consequência disso, né? Exatamente. E isso, como o doutor mencionou, em todas as áreas existem os seus riscos, mas em todas as áreas, se houver essa ética e essa transparência, sem dúvidas, independente do resultado, porque nem sempre vai ser o êxito, mas às vezes com a sua atuação ética, transparente, profissional, mesmo que o cliente não tenha aquilo que ele recebeu, a sua atuação, porque a nossa profissão é de mediar essa circunstância e não necessariamente de ter aquela procedência ou não, mas se a sua atuação foi ética e foi transparente, com certeza você não vai perder um cliente, pelo contrário, ele vai sentir essa confiança de que você fez o que estava ao alcance, ao que era possível de fato, e que a sua transparência gerou essa confiança, esse relacionamento de fato que precisa existir entre o profissional, entre o advogado e a pessoa que está ali confiando em você, no seu trabalho e principalmente na sua ética, na sua transparência com ele. Que isso faz toda a diferença em todas as áreas. Como o doutor mencionou, na criminal, aos riscos, na área de família, na trabalhista, no eleitoral, em todos os casos nós estamos trabalhando com pessoas, não é meramente os honorários. Onde entra também essa circunstância de que esses novos profissionais que estarão se formando e vindo para o mercado precisam entender que há inúmeras concorrências e que o diferencial, aqui a gente já entra num outro contraponto. Não é só você ter a técnica e saber a teoria, é você saber se expressar, saber conversar, saber ser ético, porque o outro lado também é muito estimulado, você fazer de qualquer forma, você pegar sem coerência, você não ter humildade de conversar com alguém que tenha mais experiência para trocar essa figurinha, para entender como funciona, porque nisso também eu vejo que não há tanto isso, e eu gosto muito de conversar com pessoas que têm mais experiência, justamente porque nós aprendemos com os erros, com os acertos e com as experiências do outro, ainda mais do que somente com as nossas, então essa humildade de aprender com os outros, essa busca em tentar fazer o melhor para a sua profissão e para o seu cliente é essencial, sem dúvida. Certeza. E aqui uma pergunta e uma curiosidade. A doutora já teve ali algum processo que ganhou o processo e aí o advogado da outra parte ficou ali com mimimi e tal, virou a cara, porque assim, infelizmente é comum de acontecer, né? Tem colegas e colegas, advogados e advogados, e tem gente que leva pro pessoal, né? A atuação que é dentro do processo, mas tem alguns colegas que levam pro pessoal. Já aconteceu algum caso como esse? Olha, doutor, pior que já. Eu vejo, inclusive a gente estava até conversando sobre isso esses dias a respeito dessa atuação de ser compreensível com outro colega, que nós estamos ali representando o direito e o interesse de outra pessoa, estamos fazendo o nosso trabalho. E não é nunca um ataque pessoal ao outro colega, ao outro advogado. Eu já vivi, não necessariamente na fase de ter ganhado o processo e depois ficar com algumas circunstâncias, com atos protelatórios para evitar, para demorar o quanto mais puder o recebimento dos seus honorários de sucumbência ou algo assim. Já aconteceu. Mas o que eu mais já percebi e que eu acho assim terrível, considero assim terrível como uma postura profissional, é de não respeitar o outro colega enquanto a sua atuação, de ter um descontrole. Eu já tive uma situação em que a outra colega, era uma advogada também, mulher, teve um descontrole emocional com relação àquela atuação, aquele processo. Então, a área de família, mas sabe quando você percebe que a pessoa não te respeita enquanto um profissional que está defendendo os interesses do seu cliente e acaba realmente levando para o pessoal. Parecia que o embate era entre eu e a outra colega, a outra advogada. Então, isso é algo que me deixa, às vezes, um pouco incomodada. E por incrível que pareça, vem muitas vezes de pessoas que têm muito mais tempo de experiência, que são advogados têm muito mais anos de experiência e acabam lidando dessa forma, eu diria até imatura, de não saber entender que ali eu estou enquanto uma profissional, sou advogada, defendo os interesses desse cliente e não há nada de ataque pessoal, não preciso levantar o tom de voz, eu preciso
caprichar nos meus argumentos jurídicos, certeza. técnicos, retóricos, mas isso de ofender ou de não considerar, ou de ficar ali realmente com o ego ferido, de ter perdido um processo, acontece muito, infelizmente. Eu também já vivi essa experiência, né? Não é nada legal, não é nada agradável, mas assim, é saber diferenciar ali. Quando a gente está atuando na defesa de um cliente, a gente está atuando para garantir o cumprimento dos direitos dele, né? Então não é nada pessoal, acabou a audiência, está tudo certo, mas já tive também caso como esse, decorrente inclusive de eleições, né? Que passada a eleição, fui cumprimentar o colega e o colega simplesmente... Nem te deu uma boa tarde. Nem estendeu a mão e acabou, virou as costas, ainda proferiu lá algumas falas e tá tudo bem, entendeu? Só tava fazendo o meu trabalho. Então, acho que o mercado jurídico, ele tem espaço, né? Tem espaço para todo mundo, desde que realmente haja esse trabalho de forma ética, esse compromisso com a capacitação, com a evolução, e é importante que a gente possa trazer, né, em ambientes como esse aqui de conversa, uma visão de quem está na prática para quem está se formando, né? Como eu falei, a gente não vai romantizar a advocacia, tem seus desafios, tem seus problemas, suas dificuldades, como também tem seus lados positivos, que são muitos e são a maioria deles, né? Então, você poder ali intermediar um problema com o cliente e você ser meio para que aquele problema seja resolvido e você ligar para um cliente e falar assim, ó, a sentença foi favorável, o pedido deu certo, então entregar o bem jurídico que aquele cliente espera é uma sensação muito boa de saber que, de alguma forma, o nosso trabalho fez parte na transformação da realidade de uma família, né, falando do direito de família, ou conseguindo a liberdade na área criminal, né, garantindo que o cliente, ele, embora possa ter cometido um delito, mas que ele tenha seus direitos constitucionais preservados na hora do julgamento, seja na entrega de um resultado de uma campanha eleitoral, né, que o cliente saia vitorioso, seja diplomado, consiga exercer o mandato sem nenhum problema. Então, enquanto advogados que atuam nessa área, certamente a nossa grande alegria é sim entregar um serviço jurídico adequado ao nosso cliente. E ter a tranquilidade no final do dia de deitar, ter a sua consciência tranquila de que você fez um bom trabalho, de que você está sendo ético, ter essa postura íntegra consigo mesmo, porque eu acredito que isso vale muito a pena. Você, até porque nós sabemos das dificuldades da advocacia, respeitar o nosso colega e respeitar o nosso profissional é essencial. Então, eu sei aquilo que eu faço, aquilo que eu priorizo, que minha advocacia tem um propósito e que eu tenho princípios a ser seguidos. Então, não é à toa que, vez ou outra, a gente acaba dispensando algo porque não considero adequado com aquilo da minha forma de trabalhar. Inclusive, recentemente, eu precisei dispensar um cliente porque ele queria fazer uma lide simulada. Ele queria, através de um processo, objetivar algo ilícito, de forma a simular uma ação. Então, não é essa forma como eu trabalho, então eu dispenso essas situações. Então, ter essa consciência, ter a sua forma de trabalhar, ética, isso, infelizmente, não temos esse ensino básico a respeito sobre isso, mas é algo fundamental, tem que ser incluído ali, introdução à ética. Com certeza. E a doutora trouxe uma questão interessante, principalmente para os jovens advogados, para quem está ingressando na carreira da advocacia, sim, nós podemos recusar clientes. Né? Nós não somos obrigados a atender todos os clientes, porque cria-se todo um estigma, né? Não, eu não vou recusar cliente. Não, eu também já aconteceu de recusar clientes, que muitas vezes trouxe ali um caso onde ia de encontro com meus princípios, meus valores, minha formação de caráter. Eu simplesmente falei que não tinha interesse e indiquei, inclusive, um outro colega e enfim, o outro colega pegou o caso, enfim, nem sei como é que ficou. Mas nós podemos, sim, recusar clientes, né? Eu sempre falo que o início da advocacia é difícil, a gente tem os nossos boletos para pagar, mas nem sempre o honorário é o principal, né? Nós precisamos ter, acima de tudo, a nossa ética, a transparência e nossos valores. Então, né, assim como a doutora, a gente já tem esse tempo trabalhando junto, já pude perceber essa questão dos valores, mas tem colegas que estão simplesmente pensando nos honorários e ponto final, né? Não é a nossa forma de agir, não é a nossa forma de trabalhar. Isso, como eu falo, o processo, a advocacia vai muito além do processo, é sobre pessoas. Exato. E conforme as coisas vão caminhando dentro de uma relação processual mesmo,
até mesmo o julgador, aquele que está ali avaliando a situação, numa audiência de instrução, por exemplo, ou no despacho, ele consegue ver a coerência das falas, a atitude, porque isso revela muito também essa postura emocional, ou essa falta de postura e de controle emocional para com o outro profissional, também revela muito da sua insegurança ou da forma que está sendo conduzido aquele processo. Então, acaba que depois a gente tem um resultado positivo, como foi o meu caso nesse exemplo que eu mencionei. Mas, sem dúvida, eu acredito que para todas as profissões é o essencial para todos ter essa postura, conduta, aquilo que não me convém, realmente não tenho interesse, nem tudo é sobre honorários, por mais que nós queremos muito. Sim, precisamos. Né? Precisamos. Os boletos vencem, né? É o nosso salário, né? Nossa verba de natureza alimentar, mas nem tudo é sobre isso. Então, há essas consequências e essas circunstâncias que nós precisamos avaliar. Eu estive trabalhando com o Dr. Tássio nas últimas eleições de 2024, então tive uma experiência bastante intensa. É verdade. Bastante intensa, mas de muito aprendizado também. E verifiquei todas essas circunstâncias que nós mencionamos aqui, de postura, de profissionalismo, de ética, de estratégia em todos os campos, mas no eleitoral nós vemos isso de uma forma ainda mais intensa, e aprender sobre isso com os acertos e verificar as posturas, isso é muito importante. Como é o profissional que eu não quero ser. Exatamente. Desde o meu primeiro estágio, em todos os locais que eu já passei, eu sempre observo, olha, essa postura eu achei muito bacana, vou aderir. Essa postura aqui não é muito adequada, então não quero ser dessa forma. O que fazer e o que não fazer nós aprendemos com os colegas. De tudo a gente filtra e tira aprendizados, né? Você vê que nessa questão de estratégia eleitoral, não só a estratégia de campanha, mas a estratégia jurídica, até a hora que você distribui uma ação, na eleição também é pensado, tá? Então, só dando aqui um spoiler, né, em relação à questão de como é advogar na advocacia eleitoral, mas saiba que até o momento de distribuir a ação, o horário, o dia, tudo isso também é pensado. Intenso, né, doutor? Intenso, é como eu falo, é 24/7, né? A gente entra numa campanha, entra realmente ali para ganhar, para entregar o melhor resultado, e a gente veste a camisa realmente do nosso cliente para entregar ali uma assessoria jurídica completa, full time para ele. Durante as eleições é o tempo inteiro, não tem dia, não tem hora. Exatamente, é sair do escritório de madrugada, é comer pizza no escritório como janta, exato. Só tem hora para chegar e não tem hora para sair, né? Mas é essa dinâmica de quem gosta do que faz com que a gente realmente viva aquilo, se entregue para aquilo e os resultados são consequências, né? Doutora, estamos aí já com 1 hora de conversa, o tempo voou, passou rápido. Quero aqui deixar já os meus agradecimentos por aceitar esse convite de ter esse primeiro episódio, essa primeira conversa, né, do Farias Cast. Agradecer aqui também ao nosso amigo Jefferson Ruama, da Ideal Marketing, né, que está dando todo esse apoio para que a gente possa estar aqui realizando esse projeto, né, um projeto que surgiu de uma conversa, mas que a gente acredita que vai sim levar informação, levar descontração, tirar um pouco ali daquela formalidade, né, trazer assuntos do dia a dia, e quero lhe agradecer, não só por esse episódio, mas pela parceria de trabalho, pelo profissionalismo, a excelente advogada que tem nos ajudado bastante no escritório, e deixa aqui o microfone aberto para suas considerações finais. Muito obrigada, doutor, fico muito honrada. Eu aprendo muito diariamente com o senhor no escritório, então nós temos aí uma troca muito necessária diariamente. A advocacia é isso também, é trocar experiências, trocar informações, e eu acredito que esse projeto do Farias Cast vai justamente trazer isso, informações, trazer conhecimento de forma leve, descontraída, para que as pessoas também conheçam quem é você além do profissional, do doutor Tássio, e os convidados também que vierem. Então tenho certeza que vai ser um sucesso para você e para todos que forem assistir, enriquecedor, porque você aprende enquanto ouve as histórias, as conversas, as experiências. Então isso é enriquecedor, traz conhecimento, tudo que nos gera esse aprendizado, sem dúvidas é muito bom. Então parabéns pelo projeto, e eu que agradeço por toda a parceria, pela confiança e por me permitir aprender com você todos os dias. Muito obrigada. A honra é minha, mas é isso, pessoal. Então vamos ficando por aqui, o nosso primeiro Farias Cast, né? Então agradecer você que nos acompanhou aí do início ao fim, e a ideia é justamente essa, de
uma conversa leve, descontraída, tirar aquela formalidade, né? A doutora me chamou muito de senhor, mas não é tão senhor não, tá? Não tô tão velho assim não. Mas é isso, então quero agradecer e dizer que logo em breve voltaremos com mais um Farias Cast. Então, Farias Advocacia, construindo possibilidades.